E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. E eu dou risada. Por quê? A China e a sua transparência. A China é tão transparente, meu irmão, mas é tão transparente que a gente tem que enxergar só com o olho, porque é tão transparente que ela tá. Mas vamos lá, né? Instituto Brasileiro afirma a eficácia do Coronavac acima de 50%, mas retarda resultados completos. Então ela só fala que é acima de 50%. Então pode ser 50,001, 50,002, 51, né? 51, não sei quanto, não sabe. Enquanto as outras farmacêuticas, né, falam 90%, 95%, que na verdade dá 70%, dá alguma coisa a mais. Mas ainda assim é um número mais expressivo do que 50%. Mas vamos lá, matéria. Ó, para quem costuma me xingar e me criticar, a fonte é Reuters. Não sou eu que estou brigando contra o Coronavac. É a matéria da Reuters. Tanto que eu assisti o Dimas falando, né, dando a coletiva de imprensa falando da vacina. Eu dei risada. Eu dei risada porque o Dimas falou que foram mais ou menos 300 mil pessoas na China que foram vacinadas com Coronavac. Aí eu vou perguntar para vocês, quantas pessoas tem na China? Mais de 1 bilhão e 300. Só para 300 mil pessoas é muito pouco, pô. Você tá de sacanagem comigo. Como falou da Atena, você tá de sacanagem comigo. Mas vamos à matéria, tá? Pesquisadores brasileiros disseram na quarta-feira que a vacina do Covid-19 desenvolvida pela chinesa Sinovac Biotech é mais de 50% eficaz, com base em dados de testes, mas novamente retiveram os resultados completos a pedido da empresa, levantando questões sobre transparência. É aquilo que eu falei no começo, né? O Brasil é o primeiro país a concluir um ensaio em estágio final da vacina, denominada Coronavac, mas a divulgação dos resultados, inicialmente marcada para o início de dezembro, já foi adiada 3 vezes. O último atraso é um golpe para Pequim, que tem se esforçado para alcançar as farmacêuticas ocidentais e aumentará as críticas de fabricantes de vacinas chinesas não tem transparência. Nunca teve, pô. Né? Não ia ser agora que a coisa ia mudar. Né? Principalmente que a China tem aquela política de repressão dela. Eu tenho uma matéria gravada aqui sobre o Jack Ma. O Jack Ma, né, nada mais é que o dono do Alibaba. Então ele criou um império. Ele criou o Alibaba, ele criou o Taobao, ele criou o Alipay. E a China foi lá e tá puxando o freio de mão do cara. Tá pisando no freio dele, para ele não crescer muito, para ele não ganhar muito poder. Tem necessidade de um negócio desse? Eu acredito que não tem. Mas continuar. Também é provável que desperte um crescente ceticismo em relação à vacina chinesa no Brasil, assim que o vírus rugir de volta à vida. O presidente Jair Bolsonaro, um cético contra o coronavírus, disse que não tomará a vacina do coronavírus. Questionou rapidamente a vacina chinesa com base em suas origens. Uma pesquisa no início deste mês mostrou que metade dos brasileiros agora o rejeita. Só ressaltando, não é ideia minha isso. Isso é da matéria da Reuters, tá? Falar do Bolsonaro. Eu não tenho nada a ver com isso. Funcionários do Instituto Butantan do governo do estado de São Paulo se recusaram a especificar a taxa de eficácia de ensaio que conduziram em 13 mil voluntários, citando obrigações contratuais com a Sinovac. Safadeza. Né? Eles disseram, entretanto, que a vacina foi eficaz o suficiente contra o novo coronavírus para que fosse aprovada para o uso emergencial no Brasil, só para ganhar din-din. O órgão regulador da saúde, a Anvisa, estipulou uma taxa de eficácia de pelo menos 50% para a vacina da pandemia.
Então a roleta russa no Brasil vai ser de 50%. 50%. Se você tomar Coronavac, vai ser de 50% ficar bom, 50% você fica ruim. E aí, 50% você ficar imune, 50% você não ficar imune. E aí, vale a pena? Nossa meta era que fosse acima de 50%. Se fosse 51%, seria importante para nós, principalmente porque vivemos em um mundo de crise, disse o secretário da Saúde de São Paulo, Jean... tem esse sobrenome que eu não vou conseguir pronunciar, tá? Me desculpe. Para nós seria um momento de comemorar. Vamos analisar essa frase, tá? Nossa meta era que fosse acima de 50%. Se fosse 51%, o que não é 51%, seria importante para nós, principalmente porque vivemos em um mundo de crise de saúde. Então vamos interpretar. Se fosse 51%, então a Coronavac não chega a 51%. Dá para vocês entenderem agora? Quando eu questionava as vacinas no princípio quando começou a dar o uso das vacinas, que eu questionava bastante, eu fui até muito retrucado aqui no canal. Mas dá para vocês terem ideia agora? Então a Coronavac dá para você ter ideia, porque se fosse muito mais acima de 50%, o secretário falaria, né? Como é muito acima de 50%, nós estamos felizes. Mas olha só, se fosse 51%, que então não alcança 51%, seria importante para nós, principalmente porque vivemos em um mundo de crise de saúde. Então deve ser 50,1, 50,001, 50,02 ou 50,30, alguma coisa assim. Não chega a 51, tá? Interpretando a frase dele. Então dá para vocês já terem uma ideia da eficácia da roleta russa do Coronavac no Brasil. Os funcionários disseram que a Sinovac pediu a eles que atrasassem a divulgação dos dados precisos sobre a eficácia da vacina até 15 dias a partir da quarta-feira, enquanto a empresa consolida os dados de testes globais. Sim, falcatrua tem em qualquer lugar, né? Aí eles estão vendo, eles estão pedindo 15 dias para poder... Não vou levantar falso testemunho, né? Mas sabe como é que é, né? Para que 15 dias se já tem os dados ali? Alguma coisa tem. O diretor do Butantan, Dimas Covas, disse que nenhum dos voluntários vacinados do estudo do Coronavac do Brasil desenvolveu um caso grave de coronavírus, contribuindo para o otimismo sobre sua eficácia. Não ter casos graves é muito bom. Isso vai muito útil no combate a essa pandemia, disse a imunologista Cris Bonorino, que integra o Comitê Científico da Sociedade Brasileira de Imunologia. Mas dói na imagem da vacinação ter essa excitação, acrescentou ela. Eles não deveriam ter sido um show de algo que no final eles não relataram. Esse é o maior problema. Então vocês estão vendo que eles fizeram um estardalhaço todo e não tem resultados para apresentar. Para quem tem dúvida do que eu estou falando, eu peço que procurem o vídeo do Dimas falando. Tá? Porque eu assisti esse vídeo ontem. O Dimas falou que teve pessoas que tomaram o Coronavac e ainda assim contraíram o coronavírus. Então você vê que tem a eficácia. Se tem 50% em alguma coisa que não chega a 51%, e aí? Claro que ia pegar. Só que ele não especificou se eram as pessoas que tomaram o placebo ou se eram as pessoas que tomaram o Coronavac. Mas ele falou que teve pessoas do grupo de teste que tomaram a vacina e contraíram o coronavírus. Tá lá no vídeo. Quem quiser, dê uma procurada e assista que vocês vão ver. A Sinovac seria a segunda fabricante chinesa de vacinas a produzir resultados de testes clínicos em estágio avançado, depois que os Emirados Árabes Unidos disseram neste mês que a vacina de uma unidade do China National Pharmaceutical Group, no caso Sinopharm, com base em Pequim, tinha 86% de eficácia. Produtos rivais desenvolvidos pela AstraZeneca, a Pfizer e Moderna geraram resultados positivos.
O tratamento da Pfizer, desenvolvido com a parceria da alemã BioNTech, foi a primeira injeção de coronavírus totalmente testada a ser administrada com implementação já iniciada nos Estados Unidos, Reino Unido e Canadá. Sim, não podemos esquecer de mencionar os efeitos colaterais que está dando. Tá? Algumas pessoas estão tendo efeitos colaterais. Teve algumas delas que ficaram bem ruins por sinal. Então é aquela velha história que só causa febrinha, só causa isso, aquilo. Mentira! É mentira. Tanto que teve uma pessoa que teve que ser internada por causa disso. Então, mentira. A China tem dado vacinas experimentais contra o coronavírus. Sim, tanto que eu já gravei esse vídeo falando também, que foi uma reportagem de um jornal japonês que fez lá na China, e as pessoas tinham que assinar um termo de consentimento. Caso desse alguma caca com a pessoa, a farmacêutica era totalmente isenta da responsabilidade. Então não teria direito a indenizações nem nada, tá certo? A China tem dado vacinas experimentais contra o coronavírus, incluindo a injeção desenvolvida pela Sinovac, para grupos de alto risco no país desde julho, sob um programa de uso emergencial. Só que a Reuters não falou isso do certificado de consentimento. Sacanagem, né? Mas vamos lá. A Sinovac garantiu acordos de fornecimento para sua vacina com vários países, incluindo Indonésia, Turquia, Brasil, Chile e Singapura, mantendo negociações com Filipinas e Malásia para uma venda em potencial. Então dá para vocês terem ideia, é aquilo que eu falo para vocês. As vacinas foram feitas muito rápido, por quê? Din-din, pô! Então, nessa brincadeira toda. E vocês acham que Olha só, o Dória, ele decretou tipo um lockdown em São Paulo e vazou para Miami. Aí ontem o Dimas deu essa coletiva falando do Coronavac. O Dória já voltou no mesmo pé, de Miami para São Paulo. Isso porque ele tirou 10 dias de férias, que foi anunciado no Diário Oficial, tá? Que ele ia ficar 10 dias de férias porque ele não tinha dado atenção para a família nesse tempo todo, tinha trabalhado de forma exemplar, então ele queria dar um pouco de atenção para a família. Só que depois da coletiva, o Dória pisou de volta, está voltando para o Brasil. Ele tinha ido para Miami, ele decretou um lockdown em São Paulo, e voou para Miami. Depois que o Dimas começou a abrir a boca, ele voltou correndo para o Brasil. Por que será? Se ele estava de férias em 10 dias. Aí colocaram assim a razão que o suplente dele, no caso assim o vice-governador, pegou coronavírus, então ele não podia se ausentar. Vocês acreditaram nisso, né? Da mesma forma que eu acredito que hoje o Papai Noel vai bater na minha porta aqui daqui a pouco. Vai vir na minha sacada aqui me entregar presente. Vocês acreditaram nisso, né? Então, pois é. Mas vamos fingir que a gente acredita e vamos seguir a vida. Então, graças a Deus o Japão está longe de comprar o Coronavac. Ele nem cogitou de comprar o Coronavac, graças a Deus. Mas vocês aí no Brasil, eu falo isso porque metade da audiência do canal é do Brasil. Tá? São brasileiros que assistem. Eu vejo isso pelas estatísticas do Google. Então, sim, você aí no Brasil, eu não vou falar para você não tome o Coronavac, tá? Mas o Coronavac, pelo que deu a entender aqui, ele é 50% só de eficácia. Tanto que deu para interpretar a frase ali. Se fosse 51%, e o que não é. Tá? Porque se fosse Porque se a gente bancar o esperto e analisar, esses caras adoram se exaltar. Então, se ele tivesse um número bem acima disso, eles falariam, eles dariam indícios que os números são muito maiores. Porque eles querem comprovar, eles querem atestar que os números são bons para poder trazer segurança para o povo tomar. E é coisa que eles não fizeram, muito pelo contrário, se fosse 51%. Então não chega a 51%. É 50 em alguma coisa. Por que você acha que eles não mostraram os números? A Pfizer, você viu que a Pfizer tinha uns números exorbitantes, 95%, pô, bacana.
Só que depois que eles mostraram os outros quesitos de testes, isso cai para 70%. Ainda assim é um número bom. Não é um número ruim. Mas está longe de ser satisfatório. Tá? Se você levar que o mundo tem quase mais de 7 bilhões ou quase 7 bilhões de pessoas ou mais, e essas pessoas tomarem a vacina, vai ser um número muito grande ainda de pessoas que correrão riscos. Para algo que é pago, não está garantindo muito a eficácia do produto. Mas de qualquer maneira, é o que tem para agora. Tá? Então, o que tem para agora não tem muito o que questionar. Mas fica aquela opção, pelo menos aqui no Japão. No Brasil aí parece que eles vão obrigar realmente o STF acatou a ideia, tem que ver se o Bolsonaro vai acatar a ideia também. Né? Porque geralmente quem executa é o executivo, então o Bolsonaro é que tem que fazer alguma coisa. Mas de qualquer forma, fica nessa briga do executivo com o legislativo, desculpa, com o judiciário, né? Fica a briga do judiciário com o executivo, não sei por quê. Porque um é para julgar as leis, o outro é para executar. Eu não sei para quê, fica nessa palhaçada toda. O STF querendo fazer parte do executivo. Já chutaram o livro da Constituição do Brasil. Simples assim. Vai fazer o que? O judiciário sacaneando o executivo. Mas, e me desculpem pelo erro. Eu sei que vai muita gente apontar, tá falando errado. Eu já me redimi. Tá certo? Nojento. Mas é isso aí, tá? Então é isso aí, família. Tomem cuidado com o Coronavac. Tá? Eu aqui no Japão, mesmo se tivesse, eu não ia tomar, né, por causa da falta de transparência. Aí você vê um troço desse, ficou pior ainda, meu modo de vista. Mas, se você achar que é legal, tome, por que não? Vai que você entra nos 50% que vai ser imunizado, vale a pena. Mas você corre o risco dos outros 50% não serem imunizados, tá certo? E se você virar só um assintomático, só uma pergunta antes de finalizar. Porque às vezes você pode ficar imunizado, às vezes você pode virar só um assintomático. Como já foi falado pelo pelo CEO da Pfizer, que nem ele tinha certeza. Nem ele poderia dar certeza que a pessoa ficaria imunizada. Ou se passaria a ser apenas um assintomático. Quem tiver dúvida, sugiro que procurem, né, a matéria. Porque foi a CNN ainda que postou, tá? Que o CEO da Pfizer, nem ele acreditava na vacina, tá certo? Nem ele tinha números para falar assim, não, você vai ficar imunizado, não, você vai ficar sintomático. Não, nem ele poderia atestar que a vacina ia imunizar 100% a pessoa. Então fica realmente difícil. E me desculpem que o vídeo ficou longo, tá? Mas questionamentos têm que ser levantados, tá certo? Como é que se fala? Cérebro não é droga. A gente pode usar à vontade. E Feliz Natal e um próspero ano novo para vocês. Tá certo? Um abraço, família. Até mais.